Questão 6. Uma fábrica produz 1000 litros de suco por dia e embala toda essa quantidade em caixas com capacidade de 1 decímetro cúbico cada. Quantas caixas essa fábrica utiliza por dia para embalar essa produção? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1000 decímetros cúbicos é igual a 1000 litros. Então, como ela tem que embalar 1000 litros, ela vai precisar de 1000 decímetros cúbicos, ou seja, 1000 caixinhas. Alternativa B. Observe a operação apresentada no quadro abaixo. Menos 226 mais 84. O resultado dessa operação é letra A, 310, B, 142, C, menos 142, D, menos 310. Então aqui eu tenho uma dívida de R$226 e tenho R$84 para pagar essa dívida. Então eu vou abater parte dessa dívida. Ou seja, dos 226, eu vou diminuir 84. 6 tira 4, 2. O 2 é menor que 8, empresta. 12 tira 8, 4. O 2 emprestou, 1. Então, eu fico com uma dívida de R$142. Alternativa C. Rodolfo precisam fazer uma solução na qual eles devem colocar 4/5 dos 200 mililitros de solvente que eles têm disponível. Cada um desses amigos propôs um algoritmo para determinar essa quantidade de solvente. Observe no quadro abaixo o algoritmo proposto por eles. O Renato propôs 200 dividido por 4/5. O Ricardo, 4/5 dividido por 200. O Ronaldo, 200 sobre 5, ou seja, 200 quintos, mais 200 quintos, mais 200 quintos, mais 200 quintos. O Rodolfo propôs 200 menos 200 quintos. Quais desses amigos propôs um algoritmo em que o resultado corresponde à quantidade de solvente necessária em mililitros para fazer essa solução? Renato e Ricardo, Renato e Rodolfo, Ricardo e Rodolfo ou Ronaldo e Rodolfo? Bom, primeiro vamos encontrar a solução desse probleminha aí, que é calcular 4/5 do 200. Então eu vou fazer 4/5, quando se fala 4/5 de 200 ou 4/5 dos 200, faz vezes 4/5 vezes 200. Aí faz 4 vezes 200, que dá 800, depois divide por 5. 800 dividido por 5 dá 160. Aqui, considera que tem o número 1 embaixo. Uma maneira de fazer mais rápido é divide esse por esse, 200 dividido por 5, que dá 40, aí faz 4 vezes 40, que é 160. Então, a solução tem que dar 160. O Renato propôs fazer 200 dividido por 4/5. Então, vou fazer 200 dividido por 4/5. Dividir um número por uma fração é o mesmo que pegar esse número e multiplicar pelo inverso dessa fração. Então aqui ficou 200 vezes 5, que é 1000, dividido por 4, que dá 250. Então Renato não acertou a solução. O Ricardo propôs 4/5 dividido por 200. 4/5
dividido por 200. Então aqui eu vou seguir a mesma lógica. Vou pegar o primeiro número, que é o 4/5, vou inverter a operação, que é a divisão, e vou inverter o número, que é o 200. 200 tem o número 1 aqui embaixo. Então fica 1 sobre 200. Nesse caso ficou 4 vezes 1, 4, e 5 vezes 200, 1000. Dividir um número por 1000, como tem 3 zeros, é colocar 3 casas depois da vírgula. 0,004. 4 milésimos. Então o Renato, ou melhor, o Ricardo, errou o exercício também. Quem acertou o exercício? Ronaldo e Rodolfo. Alternativa D. Mas tem como a gente mostrar que o Ronaldo está certo e que o Rodolfo também está certo. Uma maneira seria assim, pensar que 200 sobre 5 é 1/5. Então aqui eu tenho 1/5 de 200, 1/5 de 200, 1/5 de 200 e 1/5 de 200. Eu tenho 4/5 de 200. Ou também fazer a divisão. 200 dividido por 5, que dá 40. Então eu vou ter 40, 40, 40 e 40. 4 vezes 40, que dá 160. E esse aqui também. O Rodolfo, eu posso pensar assim, 200 menos 200 sobre 5 é 1/5 de 200. Então eu tenho 200 menos 1/5. Sobram quanto? 4/5. Ou também eu posso fazer assim, ó. 200 dividido por 5 é 40. Então eu tenho 200 menos 40, que dá 160, que é a resposta. Portanto, alternativa D, Ronaldo e Rodolfo. Em uma fábrica de ferragens, um técnico desenvolveu uma máquina que produz arruelas, cujo contorno externo tem formato de polígonos regulares. O operador deve apenas inserir o valor referente à soma dos ângulos internos do polígono que deseja que seja utilizado como formato da arruela para que a máquina produza a peça. O operador dessa máquina deseja produzir uma arruela com o formato apresentado no desenho abaixo, no qual ele esboçou subdivisões para auxiliá-lo no cálculo da soma dos ângulos internos desse polígono. Para produzir uma arruela com esse formato, qual é o valor que o operador deve inserir nessa máquina? 900 graus, 600 graus, 540 graus ou 360 graus? Bom, o valor que ele deve inserir é a soma dos ângulos internos. Aqui nós temos um pentágono que foi dividido em 3 triângulos. A soma dos ângulos internos desse pentágono é igual à soma dos ângulos internos dos 3 triângulos. E a gente sabe que em um triângulo a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então somando esse, mais esse, mais esse, 180 graus. Esse ângulo, esse e esse, 180 graus. Esse e esse, 180 graus. Então ele deve somar 180 mais 180 mais 180. Ou simplesmente fazer 3 vezes 180. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. 540 graus. Alternativa C. Michael fez um experimento em um laboratório utilizando 3 substâncias com temperaturas diferentes. A primeira substância utilizada apresentava temperatura de menos 2 graus Celsius. A segunda, o dobro dessa temperatura. E a terceira substância apresentava temperatura equivalente à soma das temperaturas das 2 primeiras substâncias. Qual era a temperatura em graus Celsius da terceira substância utilizada por Michael nesse experimento? Bom, então aqui a gente tem que a primeira menos 2 graus Celsius. Não tem esse risquinho não. A segunda
o dobro dessa primeira. Então, o dobro de menos 2. Para dobrar o número, a gente faz vezes 2. 2 vezes menos 2, menos 4 graus Celsius. A terceira substância apresentava a temperatura equivalente à soma das temperaturas das duas primeiras. Então, é a soma das duas. Menos 2 com menos 4 dá menos 6 graus Celsius. Qual era a temperatura em graus Celsius da terceira substância? Menos 6 graus Celsius. Alternativa A.